Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Câmara Entrevista e hoje nosso convidado é o vereador Rodinei Candeia. Vamos falar aqui sobre as ações do seu mandato e também vamos questionar ele em relação às questões políticas também aqui da nossa cidade e as pretensões dele, né? Porque estamos aí já às portas de 2024, que é um ano eleitoral. Muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com todos que nos assistem. Vereador Candeia, vamos começar falando dos projetos. A gente tem alguns projetos seus que foram aprovados recentemente, dentre eles o Dia Municipal da Logística Reversa. A gente sabe da importância desse tema, sabemos que Passo Fundo também é pioneiro, em especial no recolhimento de embalagens de agrotóxicos em toda a região do nosso estado, aqui na região norte. E com esse Dia Municipal da Logística Reversa, qual é o objetivo dele e no que o senhor se baseou? Bem, a gente fala muito em reciclagem, né? Em cooperativas de reciclagem, no trabalho dos recicladores, mas às vezes a gente não se pergunta para onde é que vai esse material, né? E na verdade, se essa é talvez a melhor solução. Eu acompanho esse tema já há alguns anos e eu vejo que, por exemplo, na Europa, já de muitos anos, as soluções é o seguinte: se você exporta para algum país, você tem a obrigação de trazer as embalagens e os resíduos de volta. E nós tínhamos aqui, há 25 anos atrás, um problema grave no Brasil, que era a questão das embalagens dos defensivos agrícolas, que se não fossem descartados adequadamente, se não fossem higienizados, eles poderiam sim causar problemas ambientais e de saúde pública grave. E aí foi feito um consórcio intermunicipal com o município de Passo Fundo, outros municípios aqui da região, e se criou o Cimbalagens, que é uma central de recolhimento das embalagens de agrotóxicos. E eles que criou um sistema muito funcional, que veio sendo aprimorado ao longo dos anos. Depois ele saiu da área pública e ficou numa associação privada, na ARIA, que é uma associação privada que gerencia esse sistema, e foi de tanto sucesso que ele acabou servindo de modelo para o Brasil inteiro. Uma coisa interessante de se marcar é que na época em que ele foi criado, o sistema de logística reversa, ou seja, o sistema em que as empresas que vendem, as empresas que produzem, propiciam também o retorno dessas embalagens, né? Isso é lei hoje, né? Não tinha lei, né? O interessante é que na época não tinha lei. A partir dessa experiência nascida aqui em Passo Fundo, exercitada aqui em Passo Fundo, aliás, por uma já adotada passofundense, que é a Sandra Rodrigues, e mais todas as pessoas que se envolveram na época, poder público, enfim, né? Então foi tão interessante que acabou virando modelo. E ela é referência hoje não só no Brasil, como no mundo, né, em matéria de logística reversa. Enquanto nos Estados Unidos se recolhe em torno de 30% das embalagens, elas são retornadas, no Brasil nós chegamos a 94%. Então, por que a homenagem à criação? Nós já fizemos uma sessão solene em homenagem aos Cimbalagens, aos 25 anos do Cimbalagem, e a própria Federação Nacional das Centrais de Recolhimento, né? Mas queríamos marcar isso de uma forma ainda mais intensiva, para que todo ano fosse lembrado, para que a gente entendesse a importância e servisse de exemplo para outras áreas. Então nós criamos o Dia da Logística Reversa, que é comemorado dentro da Semana do Meio Ambiente, onde a gente vai expor e vai trabalhar esse tema, né? Então essa é a razão do projeto de lei que recebeu a aprovação unânime de todos os vereadores. Mesmo a política reversa hoje sendo uma lei, a gente sabe que não são todos os segmentos que as cumprem, não é? E esse setor, que é o setor né, do agricultor, do agronegócio, enfim, consegue fazer esse recolhimento e que fique então, não é, vereador, de exemplo para os demais segmentos. Sabe que esse é um problema grave mundial, né? Recentemente, a BBC de Londres fez uma reportagem a respeito desse tema, onde se criou um sistema de logística reversa. Como lá não existem recicladores, eles conseguiram que as comunidades se organizassem e cada bairro tivesse uma pessoa responsável. Essa pessoa recolhe dos vizinhos, junta as embalagens em pacotes e ela coloca uma etiqueta e remete para a reciclagem.
E o que se descobriu é que navios de lixo estavam sendo levados para a Turquia e depois estavam sendo levados, a BBC, o próprio repórter foi lá olhar e descobriu na Bulgária. Aí ele pegou a etiqueta de um depósito, um lixão, né, lá na Bulgária, pegou a etiqueta, viu qual era a britânica que tinha feito aquilo e foi na casa dela e perguntou, olha, você participa? Não, eu participo, faço o programa de reciclagem, coisa e tal. Daí, é sua essa etiqueta? Sim. Você sabia que o lixo que você recolheu está sendo levado de navio para depósito ao ar livre na Bulgária? Olha só. Então, o que acontece? Quem fazia, é uma ONG que faz todo esse programa mundial, e essa ONG fornece um selo para as empresas de que a empresa tem um produto com embalagem reciclável, né? E, na verdade, se verificou que é uma grande fraude, né? As embalagens, em sua grande maioria, não são sequer possíveis de reciclagem, né? E como isso não é possível, eles acabam descartando de uma maneira inadequada. Então, para você ver a gravidade e a importância de um sistema que mundialmente tem até um problema grave de fraudes, né? Então, assim, o problema do lixo, e eu tenho conversado também, aqui nós temos outra pessoa fantástica, que é a Manuela Cielo, né, a respeito, e ela bate sempre na questão do lixo zero, né? A questão do lixo zero é muito mais complexa do que você recolher o lixo, separar o lixo e reciclar. E a gente não está conseguindo nem separar o lixo, não é? Se a gente fizer um tour pela área central da cidade, os contêineres estão todos misturados, não é? Então, o que eu percebo é que as pessoas também em casa não estão conseguindo nem separar o seu lixo, né, levar no recipiente adequado. Então, é uma questão cultural também, não é? Sabe que eu morei em Barcelona e lá a gente tinha que recolher em 4 tipos de lixo diferentes. E se você não colocasse no teu lixo adequado, recebia uma multa, né? Então era tão grave. Eu vim de lá já há muito tempo, quando eu estudei lá mais jovem, né? Eu vim de lá com essa cultura e eu sempre tenho lixo separado em casa, né? Até a minha filha de 2 anos sabe separar o lixo. Mas eu tenho plena consciência que é só por uma questão interna e cultural minha. Porque a partir do momento que eu coloco no container, ele já não tem mais separação nenhuma. Não tem separação no recolhimento, não tem separação para os recicladores também misturam, e não tem separação até na coleta, né? Não existe isso. O que a separação é feita lá na usina de uma maneira geral. A gente faz para realmente por uma questão cultural e para que a gente facilite a vida. A gente faz a parte da gente, não é, vereador? Mas eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre um outro projeto seu, que é o Programa de Educação Financeira nas Escolas, uma outra questão muito importante, não é? Isso tem dado uma repercussão muito boa, até maior do que eu imaginava, né? Eu venho de uma área financeira, tributária, né, da Procuradoria do Estado, e a gente sempre via que as empresas que vinham fazer negociações de dívida, o problema delas era muito mais do que um problema de mercado, uma dificuldade que a empresa passava. Era uma verdadeira falta de cultura de ter uma disciplina financeira, de um empresário olhar para dentro dos números, acompanhar isso com regra, né? E pior, isso não era só na empresa, isso era na vida pessoal, grande parte também misturava as contas da empresa com as contas pessoais. E a gente vê, no geral, que as pessoas não têm essa cultura aqui no Brasil de cuidar das suas contas, de olhar os números, de projetar como é que vai o ano, como é que não vai, né? É outra coisa que eu também tenho essa disciplina, sempre tive isso, há mais de 30 anos que eu planilho minhas contas pelo menos para 4 anos, né? E o pessoal no meu gabinete sabe, né? Quando a gente começou, todo mundo sentou e eu digo, olha, não quero ninguém com dificuldade financeira aqui, porque isso atrapalha muito o trabalho, o rendimento. Então, nós vamos começar aqui por dentro a questão de nos organizar. Passei planilhas de controle pessoal para eles. Olha que bacana. Enfim, e graças a Deus, assim, até os resultados foram muito legais, assim, para a gente, né, deles. Então, mas isso, onde é que a gente começa essa cultura? Você tem que começar pelas crianças. E a criança tem que começar na escola, porque às vezes o pai não tem tempo, trabalho,
né? E então, assim, vamos começar na escola. Hoje, sabe que grande parte dos professores já coloca nas suas disciplinas questões de educação financeira. Então, na verdade, o que a gente quer é dar uma cara para isso, tornar um programa, organizar e fazer com que realmente nas escolas municipais e nas privadas também, se quiserem adotar o programa, né, que tenha inserido até mesmo as próprias disciplinas, principalmente matemática, né, que tenha essa, para que as pessoas realmente tenham mais disciplina, mais controle sobre as suas contas. Né. Importante, não é? Também a gente estava falando aqui em valores, né, em dinheiro. O senhor destinou alguns valores das emendas impositivas, que todo ano os vereadores colocam isso, né, e destinam para algumas entidades, enfim, né. Gostaria que o senhor falasse das suas emendas impositivas, de uma forma geral, de que forma o senhor conseguiu fazer essa destinação aí das emendas impositivas deste ano. Até para que a população entenda, né, o que são emendas impositivas. O orçamento do município, ele é feito pelo executivo. O executivo prepara, ele faz. Só que a legislação diz que um percentual pequeno desse orçamento público, ou seja, de tudo que o município recebe para fazer seus gastos, ele pode ser direcionados pelo vereador. Mas não é o vereador que vai escolher. Na verdade, o vereador é representante de uma parte da comunidade que o elege. Ou seja, é transferir para a comunidade, através do seu representante, o direito de dizer o seguinte: olha, eu quero que esse dinheiro público vá para o hospital, eu quero que ele vá para o posto de saúde, eu quero que ele vá para essa escola, eu quero que ele vá para este programa. Tá? Então, nós fizemos... nós temos aí, são em torno de 400 e poucos mil reais que cada vereador tem para só apontar a destinação. Na verdade, não é isso não é um dinheiro do vereador, não. É o vereador em nome da comunidade. Olha, eu quero que vá para cá, eu quero que vá para lá, né? Eu realmente me preocupo muito com as sessões de saúde. Acho que nós temos uma saúde privada de altíssima qualidade em Passo Fundo, né? Nós somos referência aí, talvez o terceiro centro médico do sul do país, né? Mas infelizmente a saúde pública ainda não acompanha isso. Então nós precisamos apoiar as entidades privadas que atendem a população, né? Então eu já participei de várias buscas de recursos, por exemplo, o Hospital de Clínicas, o Hospital São Vicente, e agora nós fizemos para os hospitais. Foram 291 mil, um para comprar um fotolaser coagulador, que isso é um equipamento para atendimento das crianças, bem importante, e 2 máquinas de hemodiálise. A gente sabe as dificuldades que as pessoas que precisam de hemodiálise passam, né? Então, isso nos foi indicado como sendo uma coisa bem prioritária, né? E a gente fez essa indicação. Também foram 100 mil reais para a ALMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, né? Eu tive a ocasião de participar ainda como procurador da criação da primeira escola pública da ALMA. Isso já tem mais de 20 anos também, foi uma ideia de uma colega minha, procuradora, a doutora Cristiane. E aí, e agora me encontro na outra ponta, chegando aqui no final, então tive também o cuidado de destinar isso aqui para atender as pessoas do espectro autista, né? Também teve uma iniciativa importante que foi do CDL de reativar o Concepro, né, que já tem tantos serviços prestados, mas que estava um pouquinho desgastado. O pessoal do CDL resolveu assumir ali o Concepro e reprogramar ações na área de segurança pública. Nós destinamos 100 mil reais para o Concepro, que era um compromisso que nós tínhamos feito numa reunião com o CDL, uma reunião de todos os vereadores, né? E também uma coisa importante é a questão da gravidez indesejada, né? E aí nós também apoiamos a iniciativa do vereador Michel Oliveira, que é a questão de aquisição do Implanon, que é um método contraceptivo um pouco mais permanente, né? E nós destinamos o saldo, que eram 54 mil, para isso, né? Então essas foram as destinações que a gente entendeu mais adequadas aí, basicamente
90% delas na área de saúde e aí um restante, não, uns 30% na área de segurança pública. Certo, e o importante também é que essas emendas impositivas são aquelas que realmente o governo municipal tem que destinar esse valor, não é? Pela legislação ele é obrigado, a não ser que haja um erro técnico muito grave, e a gente teve o cuidado de encaminhar bem isso, né? Ele é obrigado a fazer a destinação. Essa é a diferença das outras emendas. Tá certo. A gente vai a um breve intervalo e a gente já retorna. Aí vamos falar um pouco sobre política. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Retornamos com o Câmara Entrevista. O nosso convidado de hoje é o vereador Rodinei Candeia. A gente está falando aqui sobre alguns projetos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as questões mais políticas do vereador. Mas vamos retomar um pouquinho sobre o programa de educação financeira, vereador. Um programa, o senhor já explicou no primeiro bloco sobre o projeto, mas também é importante a gente chamar um pouco a atenção da comunidade para a questão financeira, não é? A gente tem vários outros aspectos aí que precisam ser levados em conta. Uma das coisas que me levou também a fazer a iniciativa deste projeto de lei são os dados revelados especialmente agora pela Confederação Nacional do Comércio, que mostra que 77% dos brasileiros estão endividados. E na própria pesquisa, ela acaba se encontrando com a nossa iniciativa aqui, porque ela identifica que uma das coisas responsáveis por esse endividamento é a falta de disciplina financeira, a falta de educação financeira. Então a gente também quer prevenir isso, porque ensinar educação financeira significa, primeiro, você vai ensinar para as crianças o valor do dinheiro e que o que gera o dinheiro, o recurso, as possibilidades de você adquirir bens ou ter uma vida de qualidade é o trabalho. Então, assim, é fazer esse vínculo que o trabalho gera dinheiro, que por suas vezes gera acesso aos bens, gera acesso às coisas. Então, primeira coisa, saber o valor do dinheiro. Segundo, é você, na escola, fornecer instrumentos que ele possa gerenciar a sua vida melhor. E daqui a pouco até influenciar a sua família. Saber fazer cálculos, saber fazer uma planilha, saber fazer até um bloco de anotações com as despesas, para que ele consiga olhar e enxergar onde é que está indo o seu dinheiro ou o que pretende fazer, né? Então, uma coisa importante. E no fim, o que se pretende com o resultado disso é evitar o endividamento. Porque hoje você pega, eu acho que 30% das pessoas endividadas são jovens entre 18 e 24 anos. Ou seja, são pessoas que não tiveram cultura, mal entraram no mercado de trabalho e já estão super endividados. Onde é que eles gastam? Maior parte em cartão de crédito, então são dívidas de cartão de crédito não pago, refinanciados, que os juros chegam a 300% ao ano. Financiamento de carro. Carro é uma despesa que, se você puder evitar, não compre carro. Use Uber, use o que puder, né? Só quando você realmente puder cobrir todas as despesas. Quais são essas despesas? Seguro, pneu, revisão, combustível, IPVA. Então tem uma série de despesas. Um carro, em média, em 4 anos, ele custa o dobro. Meu pai dizia o seguinte, que um veículo em casa é mais um membro da família, em função das despesas. Exato, né? Exato. Então, assim, no fim você quer que a pessoa saiba o valor do dinheiro, que ela tenha instrumentos de fazer os controles financeiros, para quê? Para ter qualidade de vida, não se endividar, não ficar sempre correndo atrás da máquina. Porque se você ficar gastando, se você gastar para adquirir um apartamento, adquirir um móvel, para fazer uma viagem, ok. Agora, você gastar para pagar juros,
É um dinheiro totalmente posto fora. Então essa é a ideia de dar esse instrumental. Eu acho bem importante essas soluções. E aí a gente vai tentar agora, depois de aprovado, porque a Câmara também não pode dizer como que o Executivo vai fazer isso, né? A gente vai ter que, fomos cobrados até pelo líder do governo, que não adianta a gente fazer o projeto de lei. Agora a gente tem que trabalhar para concretizar ele, né? Esse vai ser o desafio, né? Um desafio aí, né? Vereador, também em relação ao horário das lojas de conveniência, que através de um projeto seu, ele foi ampliado para 24 horas, havia, né, um limite de horário. De certa forma polêmico, mas as pessoas também entenderam da importância, não é? De se ter essas lojas de conveniência abertas 24 horas na cidade, até porque já estamos num outro patamar hoje, né? Passo Fundo também já é uma cidade que comporta isso, não é? Hoje mesmo de manhã eu tinha saído fazer algumas atividades na rua e parei para abastecer num posto, né? Já mais antigo assim. Quando eu cheguei no posto, ele estava todo em reforma, dobrando a área de conveniência em função dessa legislação. Gera emprego, gera renda. Gera emprego, gera renda. As pessoas que trabalham de noite têm acesso. Quem é que não tem um filho que precisou comprar um leite de madrugada? Né? Então, se tem uma loja de conveniência. E outra coisa, a ideia, quando se restringiu, era evitar aglomerações, né? E evitar a balbúrdia que acontecia nos postos de combustíveis. O que aconteceu? Não evitou, aumentou, saíram dali, foram para outros lugares, abriram lojas de conveniências em outros locais e o único lugar que não pode é no posto de combustível. Né? Ou seja, ficou só um ramo do comércio... De certa forma prejudicado. Prejudicado e restrito. Então isso resolve... Em parte isso dá mais emprego, dá mais renda também para as pessoas e de fato não muda nada em relação aos controles e às exigências de não fazer barulho, de não se aglomerar, enfim, todas as demais exigências da lei de respeito ao silêncio e ao comportamento, elas permanecem vigentes. Apenas termina essa restrição que no fim e ao cabo não adiantou absolutamente nada. Certo. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito também do Parque Tecnológico do Agronegócio de Passo Fundo. Sei que foi uma ideia que o senhor fomentou a partir aqui da Casa Legislativa e ele está andando e já está gerando frutos aí. Eu tenho trabalhado ao longo dos últimos anos muito vinculado ao agro, né? Eu sou de origem aqui de Lagoa Vermelha, então me criei no campo, conheço bem o ramo, né? Mas eu sou ainda daquela agricultura antiga, né? Eu sou de lavrar a boi, de andar a cavalo, essas coisas assim que hoje já estão desatualizadas, né? Fiquei muito tempo na área burocrática, mas nunca perdi esse vínculo, né? E eu compreendo bem, sei como funciona, sei das dificuldades, né? E sei também dos potenciais. Nós já tivemos iniciativa lá meio de 90, dos anos 2000, na época como procurador, a gente trazer empresas para cá nessa área. Naquele processo ali que acabou vindo Metasa, né? Metasa Agrícola, depois CUM, dali em seguida foi criada a BS Bios, enfim, e que deu o boom no PIB aqui de Passo Fundo. E eu também acompanho o trabalho de várias empresas dessas que têm investimento em tecnologia, como Stara, como Biotrigo, a própria CUM, enfim, e a gente precisava unir essas pontas. Eu coloquei como minha proposta de campanha para o vereador que a gente tivesse um parque tecnológico do agronegócio. Eu me baseava na experiência da PUC, do Tecnopuc, eu estudei na PUC, né? E me baseava também na experiência de Joinville. Em Joinville eles converteram um parque industrial para um parque tecnológico. Ele passou a faturar 10 vezes o valor. Olha só. Então, assim, como nós aqui temos essa vocação do agro, e é uma vocação que tem mais de 400 anos. Não é uma coisa de agora, entendeu? Você tem 400 anos, antes de pertencer ao Brasil, nós já fornecíamos alimento para todo esse nortão aqui nosso. Aqui, né? Então, a ideia o que era? Era criar um parque tecnológico onde houvesse inovação aberta e aumentasse a produtividade nossa aqui a partir da inovação da tecnologia, principalmente cultura de inverno.
né? E se tinha a ideia lá no início de fazer. Então, eu já tinha essa proposta, tinha trabalhado ela, um determinado dia o vereador Michel me chama, o pessoal da Câmara, o vereador Michel me chama para participar de uma reunião com o secretário de Orges, sobre uma discussão sobre etanol, usina de etanol de trigo e outras coisas assim. E eu disse, olha, acho que vamos pegar esse tema. É o momento. É o momento, vamos desenvolver. Reunimos empresas, reunimos a Universidade de Passo Fundo, reunimos o poder público, e aí o pessoal entendeu que era o caminho, e a partir dali, já agora, final de ano, agora faz 2 anos, né, nós estamos em 1 ano e pouco de funcionamento. Para minha surpresa, assim, nós temos 12 projetos andando e andando muito bem, né? Nesse embalo e nessa linha da agroenergia, a BH vai fazer a usina de etanol. Já está começando os projetos para fazer a usina de amônia e de hidrogênio verde na Universidade de Passo Fundo, que vai ser a primeira universidade do Brasil que tem uma usina de amônia e hidrogênio verde. Isso vai ser uma revolução, que tem N aplicações, não é só para combustível, né? Então, assim, eu tenho que confessar que o resultado é surpreendente, é aquela intuição que a gente tinha. Primeiro, que a vocação nossa aqui é para o agro, que a Universidade de Passo Fundo tem esta vocação também, sempre teve, para os temas do agro. E que as empresas daqui realmente fazem as coisas acontecer, isso se mostrou absolutamente verdadeiro, né? Então, os resultados estão sendo realmente extraordinários. Que bom, né? Quando se tem um projeto, consegue se tirar ele e já consegue perceber, né, que ele está caminhando, que já está dando frutos aí. Vamos falar um pouquinho de política, vereador? Bom. Mas, efetivamente, né, a gente diz falar de política, a gente faz política o tempo todo, as pessoas, né, que acabam... Mas é política partidária agora que a gente vai falar. O senhor assumiu a presidência dos Republicanos, não é? Conta um pouco pra gente quais são as metas aí do partido. A gente se avizinha aí 2024, um ano político, nós vamos ter eleições de novo, né? São eleições municipais que acirram um pouco mais, e também teremos aí a reeleição dos vereadores que vão se colocar o nome novamente à disposição. Assim, o Republicanos, primeiro eu não pertencia ao Republicanos, fui eleito pelo PSL, na época era o partido do presidente da República, do Bolsonaro, e o PSL acabou mudando um pouco o seu perfil, acabou se tornando União Brasil, e eu vi uma certa incompatibilidade de princípios, assim, nada contra, né, mas não é bem o que eu pregava. E eu fui convidado daí para entrar no Republicanos pelo então presidente, pelo presidente estadual, o deputado Carlos Gomes, pelo ex-ministro Ronaldo Nogueira também, e vi que o programa do Republicanos é muito, mas muito assim, o que eu penso a respeito de política. Primeiro, de ter uma agenda conservadora de costumes, né? Segundo, de ter uma política absolutamente liberal na economia, né? Entendendo que são as empresas e são as pessoas que geram a riqueza e não o Estado. Tá? De, por incrível que pareça, no próprio programa dizer que a inovação é das coisas importantes para o país. Isso está no programa de governo, né? Então, eu achei essa identificação assim, programática, me integrei ao Republicanos, e aí agora este ano fui convidado a ser o presidente. Então nós temos toda agora uma programação. Recentemente fizemos um evento aqui, houve a minha posse oficial. Um grande evento, por sinal. Um grande evento, sabe que nós tivemos algumas dificuldades, né? Infelizmente o meu chefe de gabinete, que é o Vitor, né, você sabe, está passando por problemas de saúde bastante graves, e a gente ficou envolvido, e era ele que organizava essas coisas. Nós ficamos praticamente em 2 no gabinete para organizar, e eu esperava ali 100 e poucas pessoas, e deu quase 350 pessoas no evento. Surpreendeu. Surpreendeu, e não foi só as outras pessoas, surpreendeu a nós também, a grandiosidade, a representatividade, né? Estavam ali a direção e membros do PL, direção e membro do Podemos, vários vereadores daqui. Então foi muito prestigioso e mostrou que a gente está no caminho certo, né? E a gente tem recebido assim 2, 3, 4 pedidos de filiação por semana, pré-candidatos, enfim, acho que a gente está no caminho.
E no que a gente se baseia? Na última eleição, nós fizemos campanha para os nossos deputados federais, fizemos campanha para o senador Mourão e fizemos campanha para o presidente Bolsonaro. Quais são os resultados disso? Aqui, eu não estou falando em Brasil, né? O Republicanos elegeu 5 deputados estaduais. Mostra a força Mostra do partido. Mostra a força. Tinha dois, tem 5. Elegeu 3 deputados federais, tinha 1. Ou seja, triplicou suas forças. E elegeu um senador. Então, é o partido que mais cresceu, é o partido que mais tomou corpo e se tornou relevante, né? Então, assim, hoje, basicamente, o Republicanos é um fiel de balança e importante e tem se mantido coerente nas suas posições, né? Agora, recentemente, o presidente estadual aceitou, depois de muitos convites, aceitou assumir como secretário de Habitação do Estado, uma área grave, importante e carente, né? Então mostra que o republicano está numa linha de trabalho coerente e bem importante. E nós, na campanha, a última campanha eleitoral, nós fomos muito vitoriosos em Passo Fundo, porque aqui ganhou, os nossos candidatos todos ganharam em Passo Fundo, né? E nós, do primeiro turno para o segundo turno, nós aumentamos para o presidente Bolsonaro 9 mil votos. Isto não é pouco, não é pouco. Para o governador que a gente tinha feito campanha, que era o Onyx Lorenzoni, nós aumentamos 4 mil votos. De um turno para o outro, isso é um número expressivo, né? Fantástico, expressivo. Né? E numa cidade como a nossa, que é bem politizada. Então mostra que a gente está na linha certa, que a nossa linha de ter essa identificação com a direita, né, está correta e que a gente tem que se manter coerente com isso. O trabalho nosso é manter essa coerência e trabalhar sério. Certo. E no município, o partido está se organizando já com candidatos, pré-candidatos? Pré-candidatos, sim. Nós estamos com uma nominata, ainda é um pouco cedo, mas estamos com uma nominata bem razoável. Esse ano muda, né? Não serão mais 33 candidatos, serão apenas 22. Um número menor, então mais nós vamos ter que reduzido. entender o que muda em matéria de estratégia, porque diferentemente de outras eleições onde você tinha centenas de candidatos que faziam meia dúzia de votos, eu acho que essa eleição vai ter que ter um voto mais qualificado. Qualifica. Porque também vai ter que ter, continua tendo legenda. Eu me lembro que no PSL que eu estava, deu tanta confusão nas últimas eleições para vereador, que nós, dos 24, nós acabamos ficando em 8 candidatos. Então o risco não era até de alguém fazer uma boa votação, eu acabei fazendo e sendo o mais votado da cidade. Mas e se a gente não faz a legenda? Já pensou do ser o mais votado? Essas questões que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque tem que ter voto, mas tem que ter legenda também. Para as pessoas entenderem assim, se o partido não fizer 5% dos votos válidos da cidade, ele não elege ninguém, né? No máximo, daqui a pouco, corre o risco de pegar sobra. Né? Por isso que tem que ser coerente, né? Tem que ter uma nominata interessante. E aí, vereador, para nós finalizar essa questão, o senhor é pré-candidato à reeleição? Quais são as suas perspectivas aí para 2024? Eu vou participar do processo eleitoral, sem sombra de dúvida. O que a gente não sabe ainda, e isso eu aprendi na política, eu também não estou há tanto tempo assim, né? Eu tenho 4, 5 anos na vida política, né? Eu aprendi que não adianta você definir essas coisas muito cedo. Então, certamente, eu vou ser candidato, não sei em que posição, né? Então, vai ser lá para frente, lá para o ano que vem, a gente vai definir isso. E quem é que vai definir? Essa força que a gente está fazendo da direita de Passo Fundo, que a gente está conversando e está trabalhando junto. Principalmente PL, Podemos, que o Podemos traz junto agora o PSC, que também tem uma representatividade importante, né? E o Republicanos. Então, nós estaremos juntos e acho que... Um bloco importante, interessante. Importante e bem forte, bem forte. Tá certo, então. Agradeço a sua participação aqui conosco. Vamos aguardar aí. É um prazer, muito obrigado a todos aí. É um prazer ter estado aqui. Tá certo. A gente vai ficando por aqui. Câmara Entrevista acabou, então, de conversar com o vereador Rodinei Candeia. E a gente agradece a sua companhia e a gente volta na próxima semana. Até lá!